a Yom Yom do dia 3 de Tishrei, extraído de um ensaio redigido pelo Rebbe anterior, no qual ele relata que durante uma Yechidut é uma audiência particular que o Tzemach Tzedek manteve com o Alter Rebbe. Tzemach Tzedek foi o terceiro Rebbe de Chabad, e ele era neto do Rav Shneur Zalman, primeiro Rebbe de Chabad e fundador do movimento. E quando ele era jovem, ele ficou órfão da sua mãe, que era filha do Alter Rebbe, muito cedo, quando criança, e ele foi criado praticamente na casa do seu avô, pelo Rav Shneur Zalman. E ele cresceu, ele já era um menino prodígio desde muito cedo, e depois ele se relacionava com o avô, não só como um neto diante do avô, mas como um Hassid, com o seu Rebbe. E ele também, quando estava a sós com o seu avô, ele considerava ele como ele estava entrando em Yechidut, numa audiência pessoal de um discípulo diante do seu mentor espiritual, do seu Rebbe. E aconteceu certa vez uma dessas ocasiões, e isso era numa segunda-feira, na qual se lia na Torá Parshat Tetzei, no dia 6 de Elul de 5.564, que equivale na contagem comum a 1804. Então, numa ocasião que ele estava a sós com seu avô, o Alter Rebbe, disse-lhe o Rebbe, ele escutou o seguinte, o Rebbe lhe disse o seguinte, transmitiu para ele um ensinamento que ele, o Rav Shneur Zalman, tinha escutado do seu mestre. O mestre do Rav Shneur Zalman era o Magid Mezritch, que por sua vez foi o discípulo principal e sucessor do Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo. E assim contou o Rav Shneur Zalman para o seu neto. Em Shabbat Tavô, no Shabbat que se lia na Torá, Parshat Tavô em 5.528, que equivale na contagem comum a 1768, eu escutei do meu Rebbe, assim falou Rav Shneur Zalman, que ele escutou do Magid Mezritch, que ele disse um ensinamento que começava com as palavras Veshavta ad Havai Elokecha, você irá retornar até Deus, o teu Deus. Como nós estamos nos 10 dias de Teshuvah, os 10 dias entre Rosh Hashanah, começando em Rosh Hashanah e terminando em Yom Kippur, são chamados os 10 dias de penitência, de retorno a Deus. Esse Yom Yom, originalmente, ele foi escrito para o Shabbat da Teshuvah, naquele ano que foi escrito a Yom Yom, dia 3 de Tishrei, caía em Shabbat, e era o Shabbat chamado Shabbat da Teshuvah. Então aqui ele nos traz um ensinamento sobre a Teshuvah, um ensinamento básico sobre a Teshuvah, que o terceiro Rebbe, o Tzemach Tzedek, escutou do seu avô, Rav Shneur Zalman. E ele disse, explicando o versículo bíblico, o que significa você irá voltar, retornar até Deus, teu Deus. Nas palavras hebraicas, no idioma sagrado, então, o versículo bíblico diz Veshavta, você irá voltar ad Havai Elokecha. Deus, teu Deus, se utilizam aqui dois nomes divinos. Você irá retornar até Havai, Havai é o tetragrama, Elokecha, que é o teu Deus, mas vem do nome Eloquim. E, na verdade, de acordo com o que está explicado na Kabbalah, cada um dos nomes, existem pelo menos 7 nomes sagrados que se referem a Deus na Torá, nas Escrituras, e todos são santificados, mas cada nome, não só que ele tem um significado e ele representa uma forma de atuação divina, mas de acordo com a Kabbalah, cada um também representa um nível associado a uma das sefirot, dos atributos divinos pelos quais ele atua, etc. Então, se explica que Havaye, o tetragrama, indica um nível transcendental. Inclusive até as letras hebraicas que compõem o tetragrama Yud mais Kei mais Vav mais Rei, elas têm em distintas combinações, elas formam as palavras Hayah, Hove e Yeh, era, é e será, mas aqui numa palavra só, no tetragrama, indicando algo supratemporal, algo transcendental, algo que está acima de tempo e espaço. Portanto,
o nome Havaiá, o tetragrama, representa a transcendência divina, Deus como ele está acima do mundo, acima do universo, né? De forma transcendental. E já Eloquecha, o nome Eloquim, conforme vai explicar, é trazido na Kabbalah, que Eloquim tem o valor numérico de Hateva, da natureza. E isso representa a atuação de Deus no mundo, dentro da natureza, conforme a divindade está revestida na natureza. Então, por um lado, o Eloquim representa a atuação divina nos padrões convencionais da natureza, e o nome Havaia, o tetragrama, o transcendental, ele representa, por sua vez, o sobrenatural, aquilo que está acima da natureza e transcende. Então ele nos diz, assim escutou o Alter Rebbe do seu mestre Magid Mezritch, isso ele está contando para o seu neto, que o nosso serviço espiritual de Teshuvah, né, que é a pauta desses dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, consiste, o serviço nosso deve atingir um nível que Havaia, a divindade que transcende os mundos, como nós falamos, o nível transcendental, sobrenatural, torne-se Eloquecha, como nós falamos, que Eloquim equivale numericamente a Teva, a natureza, tem um valor numérico de 86, que equivale ao mesmo valor do termo a natureza, como está escrito. Assim, por esse motivo, também se explica que em todo o primeiro capítulo do Gênesis aparece apenas o nome Eloquim 32 vezes. No princípio, Eloquim criou os céus e a terra, porque quando a Torá trata de Deus atuando como criador do mundo, do universo, dentro dos padrões da natureza, então lá aparece o nome Eloquim. Mas se fala que na Teshuvah nós devemos chegar a um nível mais elevado do que a divindade que está revestida na natureza. Nós devemos transcender, nós devemos nos elevar a tal ponto que a gente atinja o nível transcendental, sobrenatural, que está simbolizado no tetragrama. E mais do que isso, que o tetragrama seja trazido dentro dos padrões da natureza, ou seja, que até esse nível que antes era inalcançável, tão elevado, que ele se faça presente e se revista dentro dos padrões da natureza. Se fala que, assim relata o Alter Rebbe, que todos os discípulos do Magid Mezritch, que eram chamados como a Sagrada Sociedade, Hebra Kadisha, né, grandes mestres, que todos eles se tornaram grandes mentores racídicos, eles encontravam-se profundamente entusiasmados por essa Torá, por esse ensinamento profundo, místico, que ouviram do Magid Mezritch. Entre os alunos do Magid havia um que era colega também do Rav Shneur Zalman, que ele era, ou pelo menos demonstrava ser, era uma pessoa muito elevada e também grande estudioso, erudito, mas ele se considerava uma pessoa muito simples, até se fazia até de simplório. O tzadik Rav Meshulam Zusha de Anipoli, quando ele escutou esse dito tão profundo, ele falou que ele não podia chegar a tal nível de teshuvah. Para ele, essa teshuvah, descrita de uma forma tão mística, esotérica, é muito elevada, então ele precisa algo mais simples e palpável, de modo que a dividiria em partes. Então ele falou, eu vou, sabe o quê? Para mim, que sou uma pessoa simples, eu preciso pulverizar isso, dividir em etapas. Então ele disse que ele iria dividir a teshuvah dele em alguns estágios, pois cada letra da palavra teshuvah é a inicial de um versículo. A palavra teshuvah em hebraico é composta de 5 letras, Tav, Shin, Vav, Beit e Rei, e como ele vai trazer a seguir, cada uma delas ele diz que indica, Rashei Tevot, é o acróstico, é inicial de um versículo bíblico. E ele vai explicar a teshuvah, ele vai dividir, por assim dizer, a teshuvah em 5 etapas, adotando cada um dos ensinamentos desse versículo bíblico, dos 5 versículos que vão ser trazidos a seguir. Quais eram os 5 versículos que ele mencionou? A letra Taf, primeira letra hebraica da palavra teshuvah, é inicial do versículo hebraico Tamim Tiei Mashem Elokecha, versículo bíblico que diz, você deve ser sincero com o eterno teu Deus, deve ser sincero e íntegro diante de Deus.
ele diz que há uma forma de fazer tshuva baseada, inspirada, implementando esse versículo. A segunda letra da palavra tshuva, a letra Shin, é um acróstico inicial do versículo Shiviti Hashem lenegdi tamid, um versículo nos Salmos. Eu tenho sempre a Deus, o Senhor, diante de mim. Uma consciência, ou uma... A pessoa está consciente da onipresença de Deus, que Deus está sempre diante de mim, não é? Eu sinto e percebo isso. Isso também é uma forma de realizar a tshuva. A terceira letra da palavra tshuva é a letra Vav. Ele nos diz que isso é uma inicial do versículo Ve'ahavta lereacha kamocha, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que uma das formas de fazer tshuva, de retornar a Deus, de se reconectar com Ele, é através do amor, do amor ao semelhante. A letra Beit, que é a quarta letra da palavra tshuva, ela representa uma inicial de um versículo nos Provérbios, Bechol drachecha daeyu, que fala, em todos os seus caminhos, conhece-o. Você deve conhecer, reconhecer a Deus, perceber a Deus em todas as tuas andanças na vida, em todos os caminhos, não só nas coisas espirituais, religiosas que você pratica, mas em todos os caminhos da tua vida, você deve saber reconhecer a Deus. Isso também é uma forma de fazer tshuva. E finalmente a última letra da palavra tshuva, a letra Rei, é uma abreviação, uma inicial de um versículo nos profetas que diz: Atznei alechet im Hashem Elokecha, ande com discrição diante de Deus, com teu Deus, se conduza com Deus de uma forma discreta, sem alarde, sem chamar atenção, sem ostentação, sem querer aparecer, mas sim com discrição. Ele vai nos dizer que isso também é uma forma de implementar a tshuva. Nós vamos ver no Ayom Yom dos próximos dias, dos próximos 5 dias, vai haver uma explicação sobre cada um desses versículos e como ele está vinculado, conectado com o conceito da tshuva. E assim contou o Rebbe anterior, que quando o meu pai, o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe de Chabad, Avshalom Dover, contou isso, quando ele relatou esse episódio daquilo que eles escutaram os discípulos do Magid Mesrit, um ensinamento profundo, mas que um dos alunos, Rav Zusha Mianipoli, ele quis traduzir isso de uma forma bem simples, acessível, até pessoas simples, ele se dizendo para pessoas simples como eu, precisa ser a coisa bem explicadinha e bem dividida. Então, Rebbe Rashab, quando ele contou isso, ele concluiu: a palavra tshuva é composta de 5 letras, cada uma sendo um caminho e método no serviço de tshuva a Deus. Na verdade, essas 5 letras, que são iniciais desses 5 versículos, elas indicam, cada uma delas, um caminho e um método no serviço de tshuva. E ele explicou detalhadamente cada um dos 5 métodos, como nós falamos, nós vamos ver nos dias seguintes, mas o principal que disse o Rebbe Rashab, todos vão do potencial à prática, todos esses métodos, para que eles saiam da teoria apenas do campo latente, sejam implementados na prática, sejam concretizados na nossa vida, como eles são colocados à prática através da avodá da oração, através do nosso serviço espiritual durante a reza, através da nossa devoção durante as nossas preces. Ou seja, a oração, ela envolve um serviço espiritual da pessoa, um trabalho, a pessoa tem que trabalhar consigo mesma. Então, como e quando a gente implementa, a gente absorve, interioriza, assimila esses conceitos trazidos nesses 5 versículos, que representam as formas, maneiras, caminhos e métodos de fazer tshuva, através do nosso serviço, da nossa meditação, do nosso esforço, da nossa conscientização durante o serviço espiritual, durante o nosso trabalho, que devemos trabalhar consigo mesmo, durante as rezas e orações.